E aí pessoal, eu sou Éder Melo e esse é o PEX Pastoreio Extreme. Eu estou aqui com meu grande amigo e mestre do pastoreio, José Célio Gomes, popular Zusa. Estamos aqui em Marília, na fazenda experimental da Faculdade Unimar. E estamos falando aqui realmente de pastoreio, né? Como os efeitos de colocar um cão jovem para ter essa experiência com um rebanho comercial, um rebanho grande. Aqui nesse caso são 280 ovelhas. E eu trouxe hoje o Bjorn, que é o cachorro dentro do projeto que eu estou trabalhando. E vou falar com o Zusa, referente a isso que ele faz já há muitos anos, que é sempre aí proporcionar essas experiências de trabalho com os seus cães jovens. Bom dia, Zusa. Bom dia, Éder. Ô Zusa, o que você me fala referente aos efeitos positivos e negativos de dar essas experiências pro filhote aí com um rebanho comercial, um rebanho desse tamanho? Na realidade, assim, tem pontos positivos, que nem você falou, e tem pontos que a gente tem que tomar cuidado. Tinha até me esquecido desses pontos aí. Às vezes você tem um cachorro agressivo, um rebanho de ovelha parida, ovelha de filhote, tem que tomar alguns cuidados nesse sentido. Mas contribui bastante para o amadurecimento dos cães, né? Que o cão que você tira do canil simplesmente para treinar, vai lá e faz um treino com objetivo, focado em em corrigir alguma você vai fazer um exercício, hoje eu vou treinar isso, vou treinar aquilo. Normalmente você faz um trabalho tenso com o cão, você tira ele já cobrando algumas exigências e chega lá e faz o treino e devolve ele para o canil. Você não consegue baixar a adrenalina, fazer esse cachorro calmar. Não chega nem no limite da ansiedade, né? Os treinos de 5, 10 minutos não. Assim a gente não consegue fazer. Principalmente isso, quando você tem mais de um cachorro. Quem tem um cachorro só é um pouco mais tranquilo ainda, mas para quem trabalha e tem mais de um cachorro, você acaba fazendo isso meio atropelado. E não dá tempo do cachorro pensar, né? No meu trabalho no dia a dia, eu vou trabalho normalmente no período da manhã, esse já é um horário que já está passando da hora de levar as ovelhas para a sombra, para descansar. Estou numa área que tem coco, tem árvore, tem água próximo. Trabalho com o cachorro 5, 10 minutos corrigindo as ovelhas que estão tentando fugir. Para o cachorro, ele fica ali assistindo as ovelhas pastar. Essa questão da ansiedade ali a gente consegue nesse tipo de... vamos dizer assim, é um exercício físico e mental, né, Zusa? Porque toda vez que você leva ele para corrigir a direção, você está exercitando ele fisicamente e mentalmente, é claro que está tendo um aprendizado ali, mas principalmente quando você tira ele da situação do manejo e traz ele para esperar junto contigo, você está exercitando esse controle de ansiedade, esse controle mental. E eu acho que tenho para mim que um dos grandes ganhos, né, dentro dessa relação, eu acho que é uma relação ganha-ganha. Quem perde é o rebanho se você tiver aquela situação que você comentou. Um cachorro que não tem controle ainda, que é agressivo e vai te causar um problema para o rebanho. Mas para o cachorro, essa situação de ir para o trabalho e voltar várias vezes, tira aquele estresse de canil que a gente tem de um cachorro que treina 5, 10 minutos. E quando você vai retirar ele do rebanho, ele não quer sair justamente porque ele não quer deixar de fazer aquela atividade que ele gosta bastante, né? Uhum. Ajuda inclusive na relação, né, da gente com o cão. O cachorro terminou de fazer um exercício, ele deita do seu lado na sombra, você dá tempo de você fazer um carinho nele, dá tempo dele se sentir acolhido. Essa conexão, né, Zusa? Isso. Aí você relaxa, você fica satisfeito porque o cachorro realizou um trabalho, né? Fez um trabalho, você tem uma satisfação também, você não está ali pensando única e exclusivamente no treino, você abaixa essa adrenalina e você começa a enxergar os exercícios, enxergar a evolução do cachorro. Normalmente a gente fala assim, o cachorro que você está trabalhando, ele evolui muito mais rápido, claro. Mas é que a gente consegue perceber, você consegue baixar dessa tensão. Eu levo o cachorro lá no quadradel ou no redondel, onde quer que seja, e começo a exigir dele, direita, esquerda, deita, toca, levanta. Normalmente eu vou embora frustrado, porque eu não fiz nenhum serviço. Eu só cansei minhas ovelhas e exercitei o cachorro. Vai eu e ele frustrado pro canil, vou levar ele lá no canil, vai nós dois frustrados porque não terminou nada, não acabou, não teve finalidade. Aqui não, aqui tem finalidade, né? Sem falar que aqui, né, Zusa, você tem uma situação que você tem
obrigatoriamente que realizar a atividade. Você foi para o campo, você tem que voltar do campo. E aqui, para que isso aconteça, o teu IVP, né, que é o índice de viração própria, tem que acontecer o tempo todo, né? Se ele não foi rebater aquele lado que ela está fugindo, obrigatoriamente você tem que ir lá ajudar ele para acontecer, porque senão ela vai embora, né? Uhum. E da mesma forma, na hora de voltar para o campo, ou voltar para o aprisco, ou seja, para onde você vai fechar essas ovelhas, no piquete de fechá-las durante o final do dia, tem essa relação, né? Se naquele dia ele te permitiu que você vá na frente e ele vai trazendo para você uma coisa, mas se ele não está dando essa condição, você vai junto com ele atrás, empurrando. Apoiando e Seja, ajudando ele. seja na guia, seja solto, vai depender do nível que ele está te dando condição. Usa as ferramentas que for necessário. Usa uma outra coisa que a gente viu aqui logo que eu cheguei, né? Uma coisa que o pessoal geralmente evita de mostrar ou de falar dessa realidade. Quando eu cheguei, meu cachorro, a primeira coisa que aconteceu foi perder para o rebanho, né? Porque as ovelhas imediatamente identificaram que não é um cão habitual do trabalho e elas começaram a ganhar dele, enfrentaram, ele acabou perdendo várias situações ali, só que passados 5, 10 minutos, 15 minutos, ele encontrou o lugar dele e elas também começaram a ceder, tanto é que agora ele está fazendo essa volta aqui pra gente. O que você diria, por exemplo, da minha parte, assim, não sei, de repente você tem uma outra visão. Na minha visão é o seguinte, muita gente, num primeiro momento, julga aquele comportamento do cachorro entrando no primeiro rebanho, um cachorro novo no primeiro rebanho, como fraqueza. Como a gente se permite essa situação de vai, faz, repete, corrige, repete, as pessoas que julgam de repente os seus cães, tem pessoas que têm cães incríveis e às vezes se frustram, porque o cachorro vai num primeiro momento num rebanho estranho, num lugar estranho e perde para o rebanho. A minha dica, né? Não sei se é a mesma tua, faz aquilo durante um tempo suficiente para você ter a oportunidade de entender o comportamento daquele rebanho e entender o comportamento do seu cão diante daquele rebanho e apoiar muito, né, Zuza? Apoiar muito. Com certeza, assim, a impressão que a maioria tem, quem não trabalhou com ovelha, quem sempre trabalhou com gado e tem cachorro no gado, eu uso bastante aqueles disparatos assim, cachorro de ovelhinha, não sei o que, o cachorro de boi é muito forte. Aqui nas ovelhas aqui está o problema, aqui é que vai aparecer realmente a pressão, o cachorro que tem força, porque é uma diferença, o cachorro latir, correr atrás de um bicho que fugiu, morder ele, agarrar, é fácil. Parece um gladiador, parece um leãozão, né? Mas toda vez que o cachorro chega aqui num rebanho de ovelha, onde tem acima de 100 ovelhas, são um monte de animais olhando para ele. As ovelhas, a ovelha da onde você trabalha com o cachorro diariamente, elas não vai desesperar quando vê um cachorro, e para aproximar de você, porque a gente é o pastor, as ovelhas aqui todas do lado da gente tranquilo, para essas ovelhas estar nessa condição aqui, ela descobriu que eu protejo elas. Então, chega um cachorro novo... A lei do pastoreio aqui é obrigatório, né, Isso, chegou um cachorro novo aqui, elas vão testar. Rebanho, né? Vão testar esse animal porque ela sente mais confortável perto de qualquer pessoa que estiver aqui, porque ela acha que é aquele lá que protege. Então vai testar o cachorro. Você viu que o cachorro chegou no início, ele estava todo inseguro. No final está dominando aqui o rebanho de 280 ovelhas com tranquilidade. E o impressionante é o seguinte, né? Esse rebanho, da mesma forma que ele se comporta de uma maneira muito tranquila, quando o trabalho está de acordo com aquilo que é o padrão, né? De controle, sem agressão nem nada. É impressionante quando o cachorro toma uma postura de ataque, que essas ovelhas, o que elas fogem é um absurdo, né? Uhum. Elas da mesma forma. Gado de prova acontece muito isso, né? O pessoal fala, esse gado tá chupeta para fazer uma prova. O cachorro vai lá e dá uma mordida errada, vai pegar tudo dentro do mato, né? Uhum. Às vezes, assim, vira e mexe, nos meus 20 anos de pastoreio, já vi muito. Gente, chega, as pessoas que têm pouco costume, chega e fala assim, as provas é uma porcaria, a prova de boi, nossa, não seleciona porque é tudo feito com rebanho quebradinho. A realidade tem que ser essa. Sim. Quando nós tiver os cachorros bons verdadeiramente em todas as propriedades, não vai precisar mais mordidas. Não vai ter mais rebanho que não é quebrado, né? Então todos os rebanhos, essa é a busca nossa. Então todos os rebanhos nossos vão estar assim, igual estão essas ovelhas aqui. Eu chego em qualquer lugar onde ovelha que nunca viu rebanho e trabalho, mas tem que respeitar as ovelhas, primeira coisa. Claro. Respeitar,
é fazer o cachorro entender o ambiente que ele está, fazer as ovelhas reconhecer, todas as ovelhas reconhecer o cachorro. Se elas nunca trabalhou com cachorro, ainda vai demorar um pouquinho mais, porque eu não posso fazer o cachorro ganhar da ovelha na marra, senão ele vai estar mordendo ela, vai estar cortando. Essa aqui é a nossa carne, aí é o que garante o salário. Contraproducente, né, Zuza? O cachorro chegou para fazer um serviço que era para só fechar num curral uma vez e depois voltar para o campo. E aí ele te criou um problema de ter que curar essa ovelha mais 2, 3 vezes dentro de uma semana, 2. Né? E eu tô falando isso não de um cara que nasceu na universidade trabalhando com ovelhinha. Eu sou um peão de fazenda que fui criado na fazenda e meus primeiros trabalhos foi com boi. Então eu trabalhava com gado Nelore, meus cachorros, antes até eu trabalhava. Tinha ovelha onde eu trabalhava, mas a gente trabalhava diretamente ligado com o boi. Então, meus cachorros eram de boi. Eu te conheci trabalhando com gado. Na verdade, assim, eu falo para qualquer um. Um dos 3 melhores cachorros de gado que eu já vi no Brasil foi teu, que era o Hulk. E realmente, assim, cheguei a ver você fazer trabalho com 500 cabeças, com um cachorro sozinho, fazendo esse trabalho ali, manejando, passando de um pasto para o outro, fazendo troca, né? Eu diria que no gado, a gente tendo bons cachorros de coragem, a gente precisa de cachorros médios para trabalhar, a gente não precisa dos top. E no rebanho de ovelha, a gente precisa dos cachorros top. E que continua tendo coragem. Quanto maior o refinamento, né? Maior a qualidade que você tem que ter do indivíduo, né? Essa questão da ovelha, pelo alto dano que um cachorro causa nela, ele precisa ser muito mais qualificado para trabalhar. Se for para comparar, eu falaria o seguinte, né? Dirigir um rebanho bovino é dirigir uma máquina de, vamos dizer assim, de motor a gasolina ou motor a diesel, que com uma borracha, um alicate, um arame se arruma. E dirigir ou conduzir um rebanho de ovelha, principalmente um rebanho com maior valor agregado genético, qualidade e tudo mais, é pilotar um carro eletrônico, alguma coisa assim, né? Você tem que ter muito mais recursos, tem mais né? sensibilidade, né? Eu trabalhei durante bastante tempo também no gado, né? Mas eu era conhecido nas primeiras provas, lá no 1900 e quadradinho, como o cara que entendia do rebanho de ovelha, tanto que em algumas competições eu era o único que conseguia encerrar, eu não conseguia fazer aquilo porque eu tinha uma compreensão, eu trabalhava com isso, era obrigação minha conhecer. Ler o rebanho porque o bom peão, o bom fazendeiro é o que entende o rebanho, que sabe a movimentação, que conhece. Quem não conhece não é bom. É esforçado, está querendo, mas bom não é. Só vai entender disso quando se colocar lá, saber o que o gado está pensando, qual vai ser o próximo passo. E eu trabalhava com ovelha já nessa época e trabalho diretamente com ovelha e penso nisso todo dia nos últimos 13 anos. Só ovelha. E ainda não aprendi tudo sobre esses bichos. Então tem muita coisa que... Zuza, é comum, né, a gente ver essa situação, né, de as pessoas se frustrarem com um cachorro extremamente bem treinado quando cai num rebanho desse aqui, não dá conta de fazer muita coisa, né? Por conta de não conhecer de rebanho, né? E a gente vê pessoas... Você, por exemplo, chega com um cachorro aqui... no primeiro dia que chegou para você aí, tiver na guia e tiver vontade de ir no rebanho, você leva o rebanho para onde você quer e você traz o rebanho de onde você quer, né? Por uma questão de conhecer aonde o rebanho quer fugir, aonde o rebanho quer ficar, onde ele quer parar. Ô Zuza, de repente, qual que você acha que seria um caminho para nós, assim, começar a trabalhar essas pessoas que estão começando? Eu tenho agora um módulo que vai entrar agora dia 1º de outubro, que é o Extreme Evolution, né, que é um módulo de competição. Só que o pessoal que está esperando que venha um módulo de competição falando de corrida, levante, trazida, vai se decepcionar muito com isso, porque nos primeiros 15 dias nós vamos falar só comportamento do indivíduo referente diante do desafio da competição, o indivíduo, o ser humano. Vamos falar de uma preparação psicológica, vamos falar de uma preparação técnica, que é conhecer o percurso, conhecer as regras. E antes de mais nada, aquilo que a gente já começou hoje pelos projetos do Gênesis, que é o 1, 2, 3 e o 4, que é para construir a base de iniciação para poder treinar um cachorro, que entra a questão que eu acho que é o tema principal, né, que é a leitura de rebanho. Eu recomendo que a pessoa tente fazer aquilo que ele vai propor para o cachorro sozinho, a pé, né? Vamos dizer assim, não a cavalo, não motorizado, mas que ele entre dentro de um cercado, entre dentro de um piquete
e vá tentar fazer a movimentação que ele quer do cachorro, ele, né? Fora isso, eu sei que você já fez muito isso, porque você conduziu o gado a cavalo durante uma vida toda, foi isso que te ajudou a desenvolver a tua leitura de rebanho, né? Você saber qual a vaca que está querendo sair fora, qual a vaca que vai te enfrentar, qual a vaca que não está nem aí para a situação e não vai andar mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, toda vez que tiver com a dificuldade, né, de fazer um movimento com um determinado cachorro, filhote principalmente, esses que estão iniciando, para você tentar fazer aquilo ali, ou melhor, você tentar não, você fazer aquilo ali sozinho, para tentar observar e ler o máximo que você puder de movimentação de orelha, posição do olho. E dentro dessa tua experiência, Zuza, qual que você acredita que foi o ponto que mais te ajudou a desenvolver essa leitura? Foi realmente essa prática de observação ou a necessidade de fazer isso rápido e daí para fazer isso rápido você tinha que achar o melhor caminho? Igual a todo mundo eu também dei minhas cabeçadas, né? A gente vai cometendo os erros, mas eu trabalhei trabalhei durante grande parte da minha vida com a família Bongard. Eu administrava fazenda no Paraná que era com gente, com produção de café. Quando eu vim para São Paulo em 97, eu fui lidar com gado. E minha maior dificuldade era lidar com os peão que conhecia de gado. Então eles queriam resolver tudo da maneira que nasceu, foi criado assim. Cultura é uma coisa difícil de mudar, sim, né? Sim. Era no grito, na bruta. Tudo no rau-rau, Então tinha lado que o gado não entrava no curral, o peão chegava e estralava a rei, partia para cima do gado e tal. E eu, por não ser um peão que nasceu em cima de um cavalo, não tinha aquela habilidade que todos eles tinham, eu tinha que desenvolver outras habilidades, que era observar, que era perceber como que o rebanho reagia. E levei sorte de tem pessoas especializadas nisso no mundo, né? Então quando você interessa, você começa a ler, você começa a ouvir. Na época não tinha essa questão muita de internet, mas o Arthur é uma pessoa que gostava disso. Eu lembro de quantas vezes ele falando. Capacitação, assim. Quero ver o gado chegando de bunda limpa no curral. Então era manejo racional, era entender o rebanho, não perder meia hora na estrada. É muito mais barato do que perder 100 arroba de carne, né? Exatamente. Então você perde meia hora lá tranquilo, deixando o gado pastar, tomar água e observando a reação do gado. Antigamente o peão quando gostava muito de um bulldog, de um box, porque quando uma reis cansava, porque ela cansava, simplesmente cansava, moava, ele ponhava o box, ele ia lá, fazia, não ajudava em nada, mas fazia o que o peão estava com vontade de fazer com a reis, porque ele não compreendia por que ela estava deitando. Claro, claro. Então hoje não. Esse aí é um código poderoso, né? Ele fazia, o boxer fazia o que o peão estava com vontade de fazer. Tava com vontade de fazer. Ele estava querendo espancar aquela novilha que caiu, alguma isso coisa aí. assim. Ele para fazer isso ficaria feio para a imagem dele, ele botava o cachorro. Botava o cachorro para morder. Depois ficava 15 dias curando a orelha, né? Esse animal perdendo peso e tudo, mas focinho, ficava com a sensação de pinçar o capim e tudo mais, né? Muito ruim. Ficava com a sensação que o cachorro resolvia. Tanto que até hoje a gente quer um cachorro que morde no boi. A gente não quer um cachorro que faz o serviço. Esse rastro cultural vai ser... as pessoas chegam, mas esse cachorro morde. Não, se ele faz o serviço e não morder, melhor. Se ele fazer o que fizer para que o serviço seja bem feito, beleza. Não é que eu estou falando, não, o cachorro não pode morder nunca. Ele tem que se impor lá, mas quanto menos ele for agressivo no rebanho, melhor. Perfeito. Ô Zuza, agora voltando para isso que você falou, de repente, numa situação de você não era do campo, você não era da lida do cavalo, da lida do boi e foi se adaptando. Hoje a gente tem visto aí algumas coisas de pessoas que estão entrando que não tem nenhuma afinidade realmente, assim, não é afinidade eles têm muita. Eles não têm nenhuma ligação mais próxima, mais de raiz com os trabalhos e atividades do campo. O que você acha dessa opinião que de repente uma pessoa que não tem um preparo físico, uma pessoa que não tem uma habilidade ainda, que não dá certo uma pessoa dessa treinar um cachorro de trabalho, só porque de repente ele não consegue correr e dar um carreirão no cachorro ou cercar o movimento? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Os melhores treinadores do mundo têm acima de 60 anos, 70 anos, então não é questão física lá, é muito mais de mental, de estar no lugar certo, de usar as ferramentas certas, de apoiar o cachorro no lugar certo, do que quem faz as coisas sem pensar vai ter que correr, vai ter que usar as pernas e vai ter que fazer loucura. Quem usa a cabeça encurta caminho.
Eu acho que as pessoas que estão começando agora têm mais oportunidade, não estão presos nos vícios, nas culturas que a gente tinha, né? Que eu tive que aprender algumas coisas daquelas culturas. Quando a gente ia no primeiro curso de doma, que o cara falava que não precisava amarrar o rabo do cavalo na boca dele, não precisava dar um tombo e dar uma guasca nele. A gente ia falar, putz, esse cara é um bosta. Você tem medo de montar no tem cavalo, medo né? de montar num bicho. Então, vê quanto que isso não evoluiu. Quem está começando agora tem muita informação, a gente não tinha internet, né? Como é que a gente vivia sem isso, né? Não tinha telefone celular. E o acesso hoje, por exemplo, a uma coisa que a gente não tinha de jeito nenhum, você ainda mais que eu, né? Que começou bem mais cedo, mas eu falo 15 anos atrás, nós não tínhamos o conhecimento sobre algumas linhagens com treinabilidade igual tem hoje, né? Hoje a pessoa quer de repente buscar uma linhagem que tenha um cão muito mais tranquilo para se treinar desde o início, você consegue ter acesso a esse tipo de informação e chegar num produto com essas características pelo menos. Agora antes a gente não tinha acervo de informação para isso, né? Todo cachorro tinha que ser treinado. A gente tinha pouca informação e tinha que absorver todas. Hoje a gente pode selecionar, porque todo meio comercial vai aparecer os picareta do negócio que tem, mas eles vão naufragar, é só a gente pesquisar direitinho que a gente vai ver que tem os caminhos certos, tem as pessoas que estão com o pé plantado no chão, que conhecem do riscado, tem gente nova que começou ontem e que tem capacidade, isso a gente vai descobrir. Isso é uma coisa que vai agregar muito para quem já está na caminhada, é justamente a abordagem nova, né, dessas pessoas que estão começando, que tem toda uma visão diferente do segmento, né, Zuza? Assim, eu lembro de pessoas como o seu Levino Vidal, como Hildo, esses caras eram gênios especializados, são gênios da natureza, que sabiam lidar com o cachorro, cometia seus erros, que hoje é fácil a gente apontar o dedo e ver os erros, mas essas pessoas não tinham nenhuma informação, eles ganhou um bicho aqui e tinha que treinar esse bicho. E vai ver o resultado, né? A quantidade de bons trabalhos que eles não fizeram. Então a gente tem que saber buscar isso. Eu vi, entre outros aí, né? Eu só citei esses que são os dos mais antigão ali, pessoas simples e que já fazia alguma coisa. Aí é fácil falar assim, aquela época era fácil ganhar uma competição. Também concordo com isso, que a gente tinha menos competidor, tinha menos. Mas você tinha os talentos naturais, né? Por exemplo, eu lembro de uma história que todo mundo conta do Rogério, que chegou sem conhecer sequer o percurso. Quando ele tinha ganhado a prova e não fazia ideia nem de que pontuação ele tinha feito, né? Então, você via que a gente tinha pessoas que realmente usavam o cachorro para fazer o serviço. Paixão do cachorro, tinha paixão no trabalho, né? Usava o cachorro como ferramenta e era apaixonado pelo trabalho. Ô Zuza, pra gente encerrar aqui, ó, dentro dessa tua trajetória do pastoreio hoje, se você fosse começar hoje, tem alguma coisa que você acha que você faria diferente desde quando você começou a sua história no pastoreio? Bastante coisa, né? Assim, a gente cometia bastante erro, até porque os primeiros cursos que a gente fez, agora você pega o peão, eu vou me colocar, eu era um peão de fazenda, acostumado a estralar rei pro gado e resolver as coisas na cacetada. Aí você faz um curso com um americano que pisava na guia para fazer deitar, cara que eu tenho maior admiração, o Ray, cara saudoso, cara que introduziu o pastoreio no Brasil, era assim que funcionava, para deitar um cachorro, a gente apanhava aqui, era muito mais força física. Aí um peão que não entendia, não sabia do que se tratava e entendia só essa linguagem. É lógico que ele tinha muita técnica, conhecia muito, fazia muita coisa positiva, mas eu não estava preparado para ver aquelas informações, que eu só pegava coisa ruim. Então por isso que, quem conhece o Edivaldo treinando cachorro no início, quem conheceu o Zezinho, a gente trouxe essa cultura de lá. E aí quando a gente foi conhecendo as outras pessoas, com outros princípios, aí a gente foi mudando, passou a enxergar um pouco melhor. Eu lembro de Amanda, que era uma holandesa. Veio a Liliane Muriello, Danny Shiver, que é um americano, mas é um americano que já de uma linhagem mais light, digamos assim, né? E aí a gente começou a trabalhar diferente. Quando o Ray veio aqui, só para dar uma defendida nessa época,
ele só trabalhava com boi nos Estados Unidos. E as competições lá é bruta, era pegar boi no pasto e colocar num trailer. Então você precisava de cachorro que não pensava, que eram uns cachorros... Só que agir e reagir. Só que agir e reagir. Então o cachorro que aguentava esses pisão, ele só entendia essa linguagem. Hoje a gente já evoluiu nesse sentido. Nossos cachorros hoje está quase gente. Nossos cachorros... Na verdade, assim, eu acho que tem cães que a gente tem aqui hoje que não aguenta nem essa linguagem. Não, essa mesma linguagem que o mesmo treinamento que eu fazia, agora não ia dar certo com os cães que eu tenho hoje. Porque eles são melhor do que aqueles. Aqueles não pensavam. São mais inteligentes, tem mais a absorção é muito. Eles nem dão essa chance pra gente hoje em dia, né? A absorção do conhecimento e o natural que está sendo selecionado hoje é muito melhor, né? Claro. Zusa, mais uma vez queria te agradecer. É sempre um ganho enorme pro PEX quando eu tenho a oportunidade de estar conversando contigo e estar falando de pastoreio. De uma forma simples, né, Zusa? A gente está aqui, o cachorro está treinando sem a gente ficar com away, come by, lie down, né? Simplesmente está aprendendo a trabalhar rebanho, está aprendendo se controlar diante da ovelha, está ganhando confiança, né? Está ganhando vínculo com a gente, né? Uma coisa que o Neucimar falou numa live que eu fiz com ele, essa questão de que a gente investir tempo, né? Não é gastem, né? Que eu acho que gastar não é a palavra, eu acho que a gente investir tempo com os nossos cães que estão em preparação, ou os nossos cães que já estão trabalhados, mas a gente investir tempo nesse relacionamento com eles é o que vai dar essa qualidade, né, de trabalho, seja para a função ou seja para o esporte, né, Zusa? Claro, com certeza, é isso aí mesmo. Não que isso limite as pessoas que talvez não tenham um rebanho para pastorear, não é isso. Mas quem tem, aproveita essa oportunidade. Tá certinho. Pessoal, esse é o PEX, Pastoreio Extreme. Estou com o mestre Josué Célio Gomes, mestre Zusa. E bora falar de pastoreio.